Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno, gravando mais um vídeo aqui para o canal. De já curta, compartilhe o vídeo, se inscreva, divulgue para ajudar o canal a chegar ao máximo de pessoas possíveis. O canal aqui é em busca da verdade e a verdade, tá? Em todos os sentidos, tá? Em todos os âmbitos, certo? Então, mas neste vídeo eu vou falar sobre a minha conversão, né? Eu como católico, de família tradicionalmente católica, mas que, assim como muitos, né, chega um certo período da vida em que as coisas de Deus vão ficando em segundo, terceiro, sabe-se lá qual plano, né? Ou sabe-se lá qual distância. Então, eu fui batizado cedo, ainda criança, ali por volta dos 10 anos, 9, 10 anos, fiz minha primeira Eucaristia. E da Eucaristia para frente, parece que veio o que era para se tornar graça, após a primeira Eucaristia, né? Para mim, como um mal fiel, fui me distanciando e deixando essa graça, essa abundância da graça de Deus, né? Eu fui deixando de lado todas essas maravilhas. Então, fui me afastando. Chegou o período de ir com pouca frequência na missa, né? Não deixei de ser católico, entre aspas, né? Católico de fato é aquele que vive o catolicismo, né? Entende-se como católico aquele que vive de fato, que pratica, né? Então, passei muito tempo da minha vida sem viver, né? Sem, de fato, sentir todo esse ardor, toda essa graça de Deus na minha vida, através dos mistérios, através dos sacramentos. Então, após a minha primeira comunhão, fui só me dispersando, me afastando cada vez mais do seio da igreja, e isso gerou em mim um caos, né? Como muitos adolescentes, isso é recorrente, infelizmente é recorrente, que os adolescentes vão se descobrindo, vão se envaidecendo, juntando ali com aqueles grupinhos que pouca importância também dão às coisas sagradas, então comigo não foi diferente, né? E a minha volta para a igreja, de fato, de 90, perdão, de 96, até quando eu frequentava com a minha mãe, com meu pai, né, as celebrações, para as missas. Então, mais ou menos de 1996 até 2013, pessoal. Ao tempo. Ao tempo de graça que eu deixei passar na minha vida, tá? Então, mas dentro desse período, né, por graça, eu nunca deixei de me declarar católico, tá? Embora há tantas acusações contra a nossa igreja, há tantas difamações errôneas, mas eu ouvia, não entendia, mas nem sequer sabia defender, né, a doutrina da igreja, nem sequer sabia defender a tradição da igreja, nem sequer sabia defender o que é a igreja católica, mas de fato defendia do meu modo, tá? E lá no ano de 2013, precisamente 2014, já quando eu morava em Fortaleza, no Ceará,
né? Através de uma grande pessoa, esse amigo me chamou, me convidou para participar da Santa Missa, as missas de cura e libertação. E eu já tinha começado a frequentar a Santa Missa lá mesmo em Fortaleza, né? Já estava nesse processo de amadurecimento espiritual e certa vez, né, ele me chamou, me convidou. Eu até fiquei receoso de ir porque eu não tinha transporte, mas disse, não, vou buscar em sua casa e nós vamos. E eu fui para essa Santa Missa de Cura e Libertação. Após algumas participações na Santa Missa, me veio aquele ardor, né, aquele desejo de me confessar. E, de fato, após, eu não vou precisar para vocês aqui, mas fazia muito tempo que eu não me confessava, não sei se já 10 anos ou menos, mas provavelmente não, mas era muito tempo que eu não, de fato, não me confessava com o sacerdote daquela forma, tá? Claro, já havia confessado a Deus todo o meu arrependimento pelas minhas falhas gravíssimas, pelos meus pecados graves, mas ao submeter-me para um sacerdote, ao me confessar para um sacerdote, foi algo incrível, incrível. Quando o sacerdote impôs as mãos na minha cabeça, sobre a minha cabeça, parece que a cadeira ia desabar, quebrar, de tão carregado, tão pesado que eu estava. E naquele momento, eu percebi o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça que Deus opera para um cristão de fato arrependido. E a importância de nós nos arrependermos e confessar os nossos pecados para um sacerdote. Tá? Então, quando de fato comecei esse processo de conversão, coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Né? Não vou falar aqui de bens materiais, de prosperidade, nada disso. Não estou falando nada disso. Estou falando das graças que Deus tem operado na minha alma. E antes de continuar, vou só precisar a vocês aqui o motivo de fato de eu ter voltado para a Igreja Católica. É claro, tem os motivos, tem a graça, tem a misericórdia de Deus, mas alguns pontos chaves que me fizeram buscar a igreja, buscar entender o que é a Igreja Católica. Porque muitos de nós católicos não sequer conhecem a verdadeira história da igreja. Digo ainda, pouquíssimas pessoas conhecem a verdadeira história da igreja, a grandeza do que é a Igreja de Cristo. E começou essa jornada no meu local, determinado local de trabalho, onde tinha algumas pessoas, trabalhava com algumas pessoas, né, de denominação protestante, na qual a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, o Papa é a besta, é o anticristo, e a Igreja Católica corrompe as pessoas, a Igreja Católica pregava, detinha o poder, então a Igreja Católica leva as pessoas para o inferno e por aí vai. Não se confessa pecado para padre, que padre também é pecador, e essas bobagens, né? Que para quem não conhece de fato o que é a igreja, aceita essas bobagens e acaba saindo da igreja por não conhecê-la. No meu caso, eu fiz a seguinte pergunta, diante de tantos ataques. Nestes termos,
Meu Deus, a igreja que perdura por mais de 2000 anos na Terra, que já tentaram destruí-la, até agora nunca conseguiram. Será de fato se essa igreja é tão monstruosa como dizem? E eu fiz esse questionamento e comecei a buscar sobre os ataques, as objeções e as defesas da igreja. Porque analisem só, se uma pessoa afirma que você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, mas se você não se defende, ou alguém não te defende, pode ser que você passe por ladrão. Foi mais ou menos nesse sentido em que eu analisei. Bom, se a igreja é tão atacada, as pessoas me atacam por eu ser católico, mas eu nem sei se quer de fato me defender, então eu vou procurar de fato saber do que se trata, os ataques e as defesas. Aliás, os ataques eu já sabia, eu vou saber de fato o que se trata as defesas, como a igreja se defende. E fui estudando, comecei a buscar de fato as defesas contra a prostituta do Apocalipse, né? Quem é a prostituta do Apocalipse? Pelo amor de Deus. Não é a igreja. Não é a igreja católica. É longe disso. Quem é a besta do Apocalipse? Não é o Papa. Está longe disso. Depois eu posso até detalhar para vocês aqui. Só mandarem nos comentários. E ainda mais, né? Ninguém confessa pecado a um padre, padre também é pecador. Não entende nada de perdão, não entende nada de misericórdia, não entende nada de graça quem fala essas palavras. Ou melhor, não entende nada de catolicismo e faz essas abordagens. Pois bem, então esses foram os pontos chaves que me fizeram buscar conhecer a igreja, a doutrina da igreja, né? E quando fui estudar, né, sobre tudo isso, comecei a ler a Bíblia com mais ênfase, comecei a estudar, né, o livro do Apocalipse, na qual já o li 3 vezes, é um livro espetacular. É magnífico o livro do Apocalipse. É algo surreal. É extraordinário. É uma liturgia, é a liturgia do céu. É a glória do povo de Deus, né? E quando me deparei com alguns estudos do livro do Apocalipse e outra paralelo magnífico, que é a Santa Missa. A Santa Missa está dentro do livro do Apocalipse, o Apocalipse está dentro da Santa Missa. Grandes pessoas da história fazem essa, entre aspas, confusão, porque não consegue distinguir quem está dentro de quem, porque a Santa Missa é a liturgia do Apocalipse. A Santa Missa é o céu na terra. Então, esses questionamentos me fizeram, de fato, entender o que é a Igreja Católica. Claro, tem muito mais outras coisas, mas alguns pequenos detalhes me fizeram ficar encantado e fascinado de fato, né? E para enfatizar sobre o fundamento da Igreja Católica, quando o Senhor diz a Pedro: por isto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado do céu, no céu.
As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem uns pontos grandiosos. Por que que tantas instituições desabaram? Cidades desabaram. Mas a igreja não desaba. Ela não vai ser destruída. Por que que quando há uma pessoa que viveu aquele amor a Deus, que se dedicou inteiramente ao reino de Deus, vivendo a caridade, o amor, a misericórdia, estou me referindo aos santos, a igreja faz a ligação entre a terra e o céu. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. A igreja de Cristo faz essa ponte. E isso só existe na igreja católica. Ah, mas isso aí está errado. Isso aí, se Jesus não disse isso, não disse. Disse, católico lê a Bíblia, sim. O Senhor disse isso. Não, mas a igreja a pedra na qual Jesus instituiu a igreja, era ele próprio. Errado. O Senhor estava dirigindo-se a Pedro. Quando o Senhor relata a Pedro. Então, essa parte que remete ao início da trajetória da igreja. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi instituído chefe da igreja na terra. A igreja que caminha rumo ao céu. Quando o Senhor disse, lá no capítulo 6, no discurso do pão da vida, e católico lê a Bíblia, tá? Católico lê a Bíblia. Quando o Senhor disse, nestas palavras na qual eu vou ler para vocês aqui, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Quando o Senhor fala estas palavras, que o corpo do Senhor é verdadeiramente uma comida, que o sangue do Senhor é verdadeiramente uma bebida. Quando mais embaixo ele relata, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o próprio alimento vivo e verdadeiro. Quando na Santa Missa acontece a transubstanciação, em que ocorre esse milagre, esse mistério, é quando o Senhor desce do céu e se dá em alimento para cada um de nós que dignamente deve comungar o corpo do Senhor. Então, a Eucaristia, na qual só se encontra na Igreja Católica, né, dessa forma, dessa magnificência, é na Igreja Católica. Só ao sacerdote é dado, é digno de fazer
a transubstanciação. É o sacerdote católico instituído por Cristo, tendo essa tradição apostólica. Quando o Senhor, na Quinta-feira Santa, vai instituir a Eucaristia, é isto que acontece na Santa Missa. Por isso, não tem outra instituição do planeta que siga verdadeiramente o Cristo, que vive verdadeiramente o Cristo, como a Igreja Católica. Ah, Magno, mas tem muito padre corrupto? Tem. Ah, mas tem muito padre safado? Tem. Ah, tem padre pedófilo? Tem. A tradição conta que nos ensina que o traidor do Senhor era o seu melhor amigo. Ora, se o melhor amigo do Senhor for o traidor, imagine um filho da igreja. Então, meus queridos irmãos, a minha conversão para a Igreja Católica, né, é muito. Eu busquei me fundamentar muito, justamente, não por. Bora lá, não para que eu pudesse, agora eu vou defender a igreja, então eu vou ser católico porque eu vou defender a igreja. Não se trata só disso. Né? Se trata de buscar a verdade. Se trata de buscar a verdade. Quando essa verdade, que é a verdade que nos encontra, nós não encontramos a verdade, ela nos encontra. E essa verdade, ela deve ser anunciada, vivida, porque a verdade é una. E quando se trata da verdade, não tem como chegar ao mesmo caminho por várias verdades. Sedes um só corpo, porque há um só Deus, um só Senhor. Sede um só corpo, um só Espírito. O Espírito é aquele que unifica. O Espírito Santo é aquele que unifica a igreja. Ora, a igreja católica é una. É una. Onde quer que você vá, a doutrina da igreja católica é a mesma. A Santa Missa ela pode ser celebrada na Catedral de Roma, Catedral de São Pedro. E uma Santa Missa ela pode ser celebrada na mais humilde das capelas, que o sacrifício é o mesmo Cristo. Tá? Então, sem me estender muito, mas esses pontos que eu coloquei aqui foram pontos, para mim, fundamentais para a minha volta para a igreja, para o fundamento, para que eu ficasse mais fundamentado, né, no seio da Igreja Católica. E hoje, graças a Deus, né, sou católico, apostólico romano, e espero que esse testemunho, na qual eu busquei saber a verdade, busquei entender o que é a igreja, busquei compreendê-la, mas eu não procurei moldar a igreja, a minha pessoa. A minha pessoa tem que ser moldado aos ensinamentos da igreja. E é isso que nós devemos fazer. Quais são as virtudes que a igreja ensina? O que a igreja ensina para a nossa caminhada rumo ao céu?
é o amor, é a misericórdia, é o perdão, é a caridade. E quando nós entendemos toda essa grandeza do que é a igreja, de fato, nós sabemos que mesmo com os erros dos filhos da igreja, a igreja, ela não desaba, porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a essência da igreja. O Espírito é a alma da igreja. Então a igreja não cai. Muitos filhos da igreja caem, mas a igreja não cai. E outro detalhe interessante, crucial, é que sem estar unido à igreja de Cristo, não há salvação. A salvação é para aqueles que estão unidos à igreja de Cristo. Como o Senhor próprio falou, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, para que nós possamos estar nessa videira, nós precisamos estar ligado ao Cristo. E quem é o Cristo? Qual é a igreja de Cristo? É a igreja católica, apostólica e romana. Nos Atos dos Apóstolos, toda a trajetória termina em Roma. Não nos esqueçamos desse grande detalhe. Tá bom? Muito obrigado por você que ficou até aqui, curtindo, apreciando o vídeo. Divulgue para mais pessoas. Tá? E até a próxima. Tchau, tchau.